equipe criativa de um espetáculo pode garantir a ele a certeza de um sucesso. No caso do espetáculo Amor Barato, que é um musical, quem responde, quem assina essa música original são esses dois craques aqui, Jarbas Bittencourt e Rony Jorge, que estão juntos pela primeira vez, não? Não, nessa posição talvez, com uma encomenda tão grande, mas nossa parceria começa quando a gente se conhece, que é um pouco antes do encontro de compositores surgir. A gente então tem como parceiros essa primeira realização, que é ter topado e fazer parte do encontro de compositores, que é um projeto que a gente tem, que resultou num outro lance, que é o show Jarbas, Rony e Pietro, com Pietro Leal, um show que a gente já fez algumas vezes aqui em Salvador, fora de Salvador. Fizemos durante 2 anos a curadoria do Vila da Música, que é um projeto de programação musical do Teatro Vila Velha, e aí embarcamos nesse a convite de Espírito Santo, que juntou a gente de fato para um desafio criativo, e um desafio criativo grande, que era musicar um texto que ele pretendia montar, o Amor Barato. E como é que vocês dividiram esse trabalho? Tem uma divisão? Não dá foi muito racional isso não. Inicialmente a gente discutiu muito o trabalho com Ana Paula Espírito, né? Meio que essa força de criação conjunta foi muito grande e a gente lia os textos em cafés gigantescos juntos, e eu vi a sugestão muito dos dois, de Espírito e de Ana Paula, e corria para casa para compor. Às vezes eu mando uma música, eu chego na casa de Jarbas, ele já tem uma música pronta. Às vezes ele bota um acorde, que essa eu acho que é o emblema, né? A gente trabalhou, claro, a gente ficou muito imerso nisso, no trabalho de composição do Amor Barato. E claro, às vezes alguém mandava um e-mail meia-noite dizendo: ó, esse pedaço de música, o que você acha? Que é o caso da música tema, que o Rony mandou um motivo melódico que ele aparece de formas diferentes no espetáculo inteiro. É 1h20 de música sem parar, né? Mas para mim o emblema dessa coisa de estarmos parceiros, mas sem ser muito burocrático, sem ser muito protocolar, quer dizer, ligando um computador, um teclado, um violão do lado e passando 6, 7 horas juntos compondo, é uma canção no espetáculo que é um diálogo entre 2 personagens, a maneira de sinal fechado, enfim, a tradição de música brasileira tem muito isso, né? Que pra gente era interessante em algum momento usar desses recursos. Tem um exemplo que é o máximo, porque a gente tinha um texto parado na nossa frente, a gente não sabia o que fazer com a cena, e aí acontecia uma música assim: eu toquei no piano, Caro rato, ele começou a cantar, muito bem-vindo seja. Whisky? Cerveja? eu não bebo, Aceito outra coisa qualquer. que seja o que você quiser. Quer dizer, aquele processo de combinar, ó, a gente começa assim, vai pra tal lugar e depois faz isso, não rolou. Era como se fosse um compositor só trabalhando, quer dizer, um toca com harmonia, o outro já pensa na melodia que é possível. E quando ele canta, eu vou completando o que ele fez. A gente trabalhou muito à vontade, isso foi Espírito Santo quando convidou a gente, quando nos colocou juntos nisso. Eu, por exemplo, faço música para teatro há muitos anos, o Rony já fez algumas trilhas também, algumas direções musicais. Eu nunca trabalhei com um parceiro muito de criação assim para teatro. E apesar de conhecer Rony, a gente se gosta, a gente já tem alguns trabalhos juntos. Não sabíamos como é que ia ser isso. Se ia dar essa coisa, pô, velho, e aí, o que, é que você acha disso? Não, isso talvez seja melhor desse jeito. Parece que é um só. A gente trabalhando. se juntou, acho que quando o Espírito chamou foi admiração artística e afeto, muito afeto. Então assim, quando ele falou pra mim assim, ó, você vai fazer, agora eu quero que você faça com Jarbas Bittencourt. Eu falei, porra, então o sonho vai se realizar, eu quero o que eu queria fazer. Era meu sonho. Cada momento que eu tô aqui no espetáculo e vendo esse cara que pra mim é um monstro assim, dirigindo e compondo, eu tô aprendendo cada dia, anotando aqui na cabeça tudo e querendo que essa parceria perdure por muito tempo. Porque daí também tem isso, tem uma troca também natural de processos de composição. O Rony tem um jeito de escrever, tem um jeito de tratar o texto, tem um jeito de lidar com a melodia e a harmonia que é muito diferente do meu. E eu já me peguei no meio do espetáculo, começando o processo, como eu sempre fiz, e parando no meio e dizer, pô, Rony faria o que aqui? Ah, que legal. Acho que talvez desse jeito. Então existe um compositor, na verdade, na peça,
que é Jarbas Roney, quer dizer... Que é Roney Bittencourt, né, esse Jarbas Jorge. Eu acho que tem esse terceiro compositor no espetáculo. Assim. Eu acho que assim é a grande parceria, né? Esse que assina a trilha surgiu de verdade. E em casa, a gente trabalhou muito em casa pelas manhãs, né? A gente chegava às 7 horas da manhã, já estava ligando o computador e tal. A gente tem um truque que é o primeiro que acordava, o mais histérico do dia, da manhã, já deixava uma mensagem na internet e falou: oi. Aí outro acorda e entende que você já está pilhado trabalhando. E a gente trabalhou durante as manhãs, e manhã envolve almoço, né? Eu faço almoço em casa todo dia e tal. E eu converso com ele. Então assim, a gente parava de... Aí, pô, tá na hora de fazer almoço, né, Márcia? Vamos parar um pouco isso aqui. A gente ia pra cozinha e enquanto cozinhava, a gente ia discutindo o que ia fazer. Então quando o almoço estava pronto, a gente já tinha a solução para a próxima música, sacou? A gente pegou esse texto... Pois é, eu queria saber, esse texto foi escrito por Espírito Santo. Exato. E aí ele chega na mão de vocês assim, qual foi a transformação que ele sofreu para virar música? Moveu muito palavras? Isso foi feito junto com ele, com o autor? Ou... Foi feito assim, moveu muito. Deixei o cara no chão não, e sentei na cadeira do Pedro. Não, pode, fica à vontade. A gente teve, como é que se diz, muita atenção ao que o Espírito desejava. Tipo assim, um cuidado com a dramaturgia que estava ali proposta. Né? A gente sabe que pra gente o importante vamos musicar isso, e a música aqui, ela também faz parte, mais do que nunca, do tecido de dramaturgia disso. Ou seja, uma opção muito equivocada nossa, muito diferente do que o Espírito desejava, ameaça o conceito de dramaturgia, porque ele não é só o diretor, ele é o autor, né? Então a gente teve sempre muito cuidado. Então as conversas com o Espírito, que aconteciam uma vez por semana, a gente estabeleceu uma meta, né? Maratona. A meta era, a gente faz uma reunião, eu, Rony, Espírito e Ana. Dessa reunião a gente gera 10 cenas, apresenta as 10 cenas e toma um café para discutir as próximas 10. Então quando a gente partia, o Espírito deu... Esse texto tinha uns 70, quase 80 páginas de texto. E o Espírito deixou pra gente a possibilidade, lida com isso como se fosse um libreto. Então assim, a gente tem que cantar essa história, mas como vamos cantá-la? Rony, por exemplo, tem uma característica que Rony não se dobra muito facilmente a qualquer problema de métrica. Então ele olha pra frente e a gente abre o texto, porque isso aconteceu muito, né? A gente abriu o texto para ver que cena é que a gente vai trabalhar hoje. E esse cara, a gente fez isso junto algumas vezes, mas ele fez muito mais que eu, que é abrir e sair tocando uma coisa. Como é que imagina, um ator pega um texto e lê, vou ler isso desse jeito. Ele fazia isso tocando. Não importa a métrica que tivesse na frente dele, ia dobrando. E eu, o contrário. E fazia assim, já tem uma letra na cabeça. Aí eu ia reescrevendo muita coisa. Então isso é bem distinto. Mas sempre com muito tato, com muito cuidado. O Espírito deixou o material em excesso, com a ideia de que a gente realmente poderia, pela necessidade de adaptação para a música, ter a necessidade de cortar algo. Mas às vezes ele cortava alguma coisa que musicalmente era muito mais interessante para a gente mexer. Vamos ficar então a gente, peraí, não corte ainda não. Ele falou, eu estou tentando ajudar vocês não estão entendendo que é muito trabalho e tal. O ápice disso é quando ele corta uma cena do espetáculo, numa noite. Porque é isso, eu estava conversando com o pessoal da assessoria de comunicação da gente, que assim, a gente está disputando os segundos da gente com a gente mesmo, porque o Amor Barato, ele é um musical no sentido radical da forma, né? Não é um teatro, não é uma revista musical, não é um musical desses que fazemos muitos hoje em dia, que temos uma cena e um número musical, que dá aproximadamente em uma hora de espetáculo 12 músicas, 13 músicas. Esse é um formato bem utilizado, eu já fiz alguns assim aqui em Salvador. E esse não, esse é o contrário, esse é de fato um texto cantado, um texto inteiramente cantado. Então o trabalho de imersão que isso envolve, você trabalha ao mesmo tempo como a gente está, como arranjador, como criador, como copista, como ensaiador e como direção musical. Isso é um pacote muito grande, então a gente acorda e dorme trabalhando. Então tem as reuniões de final de noite e as reuniões de início de manhã. Então numa noite, muito tarde já, o Espírito fala pra mim, cortei tal cena, não vamos... Eu cortei tal cena, acho que a gente não precisa muito dela, a gente já disse isso em outro momento e eu não falei pra Rony.
Então, algumas horas depois, o Rony manda pra mim uma música massa, assim, uma música que lembrava, deixa eu tocar, que lembrava uma coisa meio Tim Maia, meio Roberto Carlos. Você tá me devendo um bolero, eu vou cobrar tudo hoje. Aí eu ouvo, como era, Rony? Você está presente dentro do meu peito, amor. É só você que eu quero, é só você que eu chamo, eu amo. É só você que eu quero, é só você que eu chamo, eu amo você. Aí eu digo, cara, não falei nada pra ele, falei, pô, man, que legal a música. Já de cá fiz um arranjo, gravei, já deixando assim a coisa formada, e ligo pra Espírito. Chefe, o negócio é o seguinte, lembra aquela cena que você cortou? Lembro. Rony fez uma música que eu só queria que você escutasse. Aí mando pra ele e fico esperando a reação do cara. A reação do cara é, pô, tô querendo ajudar vocês, claro que essa música vai voltar, claro que a cena vai ter que estar, né, porque eu não vou perder isso. E o fluxo, como é que a gente vai fazer o Amor Barato em termos de gênero musical? Né? Isso seria, a gente pensaria no conceito ópera rock, a gente pensaria no conceito que a gente vai buscar referências, né? A gente partiria para uma linguagem mais musical norte-americano, uma coisa mais ajazada, bluesada, né? O dance music, aquela coisa. O que a gente vai fazer? E a gente teve uma opção no primeiro dia, que é, pô, vamos tratar a música aqui como um vocabulário sem muito pudores do que é que a gente vai puxar. A gente vai buscar referência que melhor ajude a gente a contar a história. A gente vai musicar isso da forma que melhor a história seja contada. Então, se aquele trecho vai ter uma informação de samba, de bolero, de música extremamente romântica, de rock and roll, enfim, a gente teve muito despudor em relação a isso. Isso, para mim, poderia ser um elemento de dificuldade, mas isso tornou a coisa toda muito divertida. Rony é um cara que conhece, que tem um nível de referência detalhada da música que foi gravada em disco nos últimos 100 anos, muito grande. Né? Eu, por outro lado, tenho alguma experiência trazida do teatro e também da escola de música, da UFBA, essa coisa do universo erudito, que se casaram de forma muito bacana. Então a gente vai desde o dodecafônico. Faz tempo que eu não... É uma coisa assim, pô, usar uma série dodecafônica, uma coisa de música do início do século XX, você usa em quê hoje em dia, né? Pô, a gente usou lindamente no Amor Barato, num rock... Sem medo. Sem medo. Essa música... Se tivesse mais um trago, uma dose, uma gota, talvez. Se tivesse mais, beberia a primeira e a última vez. Beberia. Se eu tivesse mais, uma gota, talvez, uma lágrima morta, uma gota, talvez. Se tivesse mais, choraria meus ais todos de uma só vez. Choraria. Tanto que eu me anulei, me escondi, me entreguei. Outro sonho jamais eu teria. Uma gota, uma vida, uma dose, um minuto talvez. Tanto que eu me entreguei, me anulei, me escondi. Outro sonho jamais eu teria. Uma gota, uma dose, uma vida, um minuto talvez. Que ao mesmo tempo que começa... Que lindo, hein? Só isso que esse cara Olha, faz. Maísa, se tivesse viva, tinha que gravar essa música. Pois é, você sabe onde Mas como vai. ela não tá, Rorô resolve. Mas é isso, é isso. Essa música é pra você. Mas eu queria que presente, porque isso é que eu queria que a pessoa sentisse quando ouvisse. É esse universo dessa mulher, esse universo do que, quando você fala Maísa, junto com o nome Maísa, vem uma referência de vidas.
Isso é interessante, porque acho que a experiência de Jarbas e o talento dele de compor, essa coisa rápida que ele tem e muito detalhada, é muito impressionante, porque a gente conversava sobre gênero, ele vinha com o gênero, mas com a marca muito pessoal dele. Então, assim, a gente... Pô, isso tem uma cara de um bolero, né? Ele... Bolero. Sabe? Isso aqui, um rock, não sei o quê. Entendi. Disco, pá. Eu falei, meu Deus do céu. Sabe? Era uma biblioteca, você vai tirando o livro, assim, e todos com autoria muito forte.